Olá, tudo bem? Aqui é o Oliver. E antes de nós voltarmos a abordar o próprio Footprint Charts e partirmos para o módulo de gatilhos operacionais, identificando estratégias de reversão, estratégias de continuação de tendência, estratégias de rompimento de breakouts com a utilização desta ferramenta, eu preciso chamar a sua atenção mais uma vez para o volume. Nós já falamos sobre o volume e eu comentei já sobre o VSA. Então nós já abordamos, né, sobre os 4 pilares da dinâmica da movimentação do preço. E eu vou te mostrar como a visualização do volume, não apenas na vertical, visto usualmente com ferramentas do volume financeiro, mas também na horizontal, ou seja, distribuída pelo volume por nível de preço, com ferramentas como Volume Profile, Volume at Price, pode te dar uma poderosa informação na identificação da formação de possíveis pullbacks ou continuações da tendência. Um dos maiores segredos da utilização do footprint é justamente identificar aonde aconteceram os maiores volumes negociais, aonde se deu a maior troca de lote entre compradores e vendedores, e a partir deste ponto mensurar a força do mercado, e você vai ter uma nítida sensação para que lado está o mercado, tá? O preço ele deixa rastros, ele mostra uma história, e a leitura do volume dentro do candle, tá, é o caminho para desvendar mais os próximos capítulos a serem percorridos por preço. E nós vamos fazer essa leitura através do VSA, Volume Spread Analysis. E eu não vou abordar todo o tema do VSA, como eu já falei. Eu vou fazer uma abordagem sucinta, voltada para a aplicação direta desta técnica de observação do volume dentro do Footprint Charts. Quero deixar isso bem claro. Então o objetivo não é abordar todo o VSA. Se você quer saber mais sobre o VSA, eu tenho aulas no meu canal do YouTube sobre VSA e também na minha sala educacional, bem como também uma série completa de volume na minha sala educacional, tudo bem? Tranquilo, então vamos lá, para o próximo slide. Então, para você entender o VSA, tá? É uma coisa muito óbvia assim, mas as pessoas não se apercebem. Vamos partir do seguinte pressuposto. Eu tenho dois candles iguais, olha aqui os dois candles. Eu tenho dois candles iguais com o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo spread, com a mesma abertura, o mesmo fechamento, mas com volumes diferentes. A única diferença que acontece, tá? Além da diferença do volume, é a forma da distribuição do volume deste candle. Perceba, eu tenho o tamanho é igual, a abertura, o fechamento é igual, a máxima mínima é igual, só que a forma da distribuição do volume durante a formação desta barra é diferente, tá? E você pode me dizer agora o que isso influencia de maneira prática e objetiva na sua tomada de decisão? Sim ou não? Você sabe me dizer qual que é a diferença entre esta forma de distribuição do volume na formação do histórico deste candle e a diferença desta forma da distribuição do volume na formação do histórico deste candle? É justamente aí que está o grande pulo do gato e o grande segredo na análise da distribuição do volume com a utilização do Footprint Charts. As zonas de concentração de volume são zonas de troca de lote, e zonas de troca de lote se dão por dois sentidos. Ou é a entrada de fluxo direcional, o volume sobe sobremaneira com a entrada de fluxo direcional, promovendo rompimentos e continuação da tendência, ou o volume sobe porque essa troca de lote representa a defesa, seja passiva ou ativa na defesa da região. Então, com esta analogia, podemos chegar à seguinte conclusão. Quando o volume ele tem uma distribuição equânime na formação do candle e ele é direcional e ele não acumula, ele não sofre muitas interferências, fica fácil perceber que neste exemplo aqui esse volume ele é totalmente comprador. Compra, 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 compra. O comprador não achou barreira. O comprador, esse volume ele é totalmente comprador. O preço conseguiu deslocar liso, sem achar barreira, sem achar briga aqui. Esse volume é todo comprador. Agora, por analogia, perceba justamente isso. Olha a concentração de volume na cabeça, na extremidade. Quando eu falo na cabeça de um candle comprador, estou falando na parte de cima, e quando eu falo na cabeça de um candle comprador, vendedor, estou falando na parte de baixo.
Olha a densidade de volume aqui. O que aconteceu por analogia? O comprador veio livre, compra. Esse volume é só comprador. Compra, 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 compra. Mas chegou aqui, ele tentou continuar a comprar e o vendedor apareceu aqui. Enquanto o comprador empurra para cima, o vendedor começa a empurrar para baixo. E a gente sabe que esse volume ele pode subir de duas maneiras. Ou esse volume sobe em virtude da defesa passiva, que é o fornecimento de liquidez. O comprador continua a agredir, o vendedor não agride, mas ele fornece liquidez, ele absorve. Ou esse volume pode subir em virtude da defesa agressiva do vendedor. Ao mesmo tempo que o comprador agride, o vendedor também agride. Os dois se agridem mutuamente. E como há muita troca de lote nesta região, o volume sobe. E aí fica muito claro você perceber o seguinte, que quando há essas concentrações de volume, essas densidades de volume, fica muito claro você perceber o quê? Que aqui é o nível de briga. Que isso aqui é o nível de briga, meu amigo, minha amiga trader. Briga. Tá? E níveis de briga pode acontecer o que a partir de aqui, tá? Pode acontecer o que? Analise comigo, diante deste cenário aqui, desse primeiro momento, está mais fácil continuar a tendência de alta ou haver uma possível reversão? Nesse primeiro momento, é mais fácil continuar a tendência ou haver uma reversão? Responda, meu amigo, minha amiga trader. Bom, Oliver, se o volume ele é totalmente direcional, o comprador está empurrando, ele não achou defesa, é mais fácil continuar a tendência de alta. Sim. Agora, neste segundo momento, em virtude deste volume aglutinado aqui em cima, desta barreira, desta briga, é mais fácil nesse segundo momento ele subir ou existe uma maior possibilidade real de a partir de aqui acontecer a formação do nosso ponto pivô e haver o nosso pullback, haver a nossa retração, a nossa reversão de movimento? Oliver do céu, cara, eu nunca tinha parado para pensar num volume desta forma. Cara, é verdade, faz todo o sentido. Isso aqui é esse volume na cabeça, essa troca de lote na cabeça demonstra divergência, briga. Um está absorvendo, outro está agredindo, ou ambos estão se agredindo. E a partir de aqui, fica muito claro perceber que se comparado ao primeiro momento, tá? Se comparado ao primeiro momento, nesse segundo momento existe uma chance muito real, muito maior de acontecer o quê? O pullback, a retração, a reversão. O tamanho dessa reversão eu não sei, mas ela tem uma chance maior de acontecer aqui, em virtude desta aglutinação, dessa troca de lote, dessa divergência, dessa defesa passiva ou ativa na cabeça do candle, nesse exemplo, no candle de alta. Ficou claro, meu amigo, minha amiga trader? Isso é uma das aplicações do VSA, do Volume Spread Analysis, voltado para a utilização do Footprint Charts. Tá? Então, altos volumes na extremidade do candle demonstra que o movimento prévio está tendo dificuldade de continuar, que ele encontrou uma barreira naquele nível de preço. Há possibilidade de reversões nesta configuração, na distribuição do volume dentro do candle. É maior. Opa! Então você está me dizendo, Oliver, que toda vez que eu ver uma concentração de volume na cabeça do candle, quando é um candle de alta, você vê a concentração de volume aqui em cima, tá? Quer dizer que existe a possibilidade do pullback para baixo, sim, porque estão brigando. E quando é um candle de baixa, e quando eu vejo a concentração do volume aqui embaixo, na cabeça do candle, só que agora na parte de baixo, tá? Quer dizer que está tendo briga de vez, na sua opinião, existe a possibilidade de pullback para a alta. Então, quando eu falo na cabeça do candle, é isso que eu me refiro, na extremidade no alto ou na extremidade de baixo. Tudo bem? Esse é o volume na cabeça que eu estou colocando para você decorar isso, volume na cabeça. Parece até letra de música, né? Volume na cabeça. Tudo bem, gente? Ficou clara essa compreensão das zonas de concentração de volume? E isso não é novo.
Oliver, mas calma aí, cara. Eu que faço leitura de fluxo, eu já uso isso, não uso? Sim, você já usa. Cara, Oliver, mas essa é a mesma interpretação do que? Do Volume at Price, do VAP. Porque no VAP eu tenho aqui o VAP e eu tenho aqui os registros históricos de concentração do volume do VAP, certo? E as zonas de maior concentração de volume, perceba, aqui é o VAP, aqui é o VAP. E as zonas de maior concentração de volume no VAP representam troca de lotes, são faixas de acumulação, certo? Certo. E essas faixas de acumulação, para quem usa o VAP, servem como níveis importantes de suporte ou resistência, certo? Certo. Se o preço chega aqui nessa região, ele tem dificuldade a passar. Ele pode acontecer o que aqui com o preço, se ele vem de cima? Pode acontecer o pullback. É a mesma interpretação do VAP, só que dentro de uma escala temporal menor, dentro do candle. Dentro do candle. Então entenda isso, não estou inventando nada. Na verdade, é só a aplicação do volume at price, o volume por nível de preço, dentro do candle, com a utilização da mensuração da força que o Footprint Charts traz para a gente. Tudo bem? Ficou claro? Então, o que é esse volume na cabeça? E a partir daí, nós vamos agora sistematizar um padrão de concentração de volume na busca de possíveis reversões. O objetivo a partir de agora é mostrar para vocês sinais operacionais claros, objetivos, tá? que não tem subjetividade na sua avaliação, com relação principalmente, primeiro, à distribuição do volume. Nas extremidades do candle, com a utilização do Footprint Charts em conjunto com o Volume Profile, tá? No gráficos temporais de 5 minutos, pois isso é a limitação da plataforma Profit Chart. Se você usa Trade, você pode fazer isso já no gráfico de 1 minuto, gráficos de 2 minutos, ou se você usa outra plataforma que eu não conheço, existe já a possibilidade de você colocar em gráficos não só em gráficos temporais, mas como gráficos atemporais dentro de cada candle. Só que no Profit, que é esta plataforma que eu estou usando, ela tem essa limitação, que se você colocar o profile numa escala temporal menor do que 5 minutos, em candles de 5 minutos, ele trava, tá? Mas é possível utilizar perfeitamente em escalas temporais de 5 minutos ou mais. E eu vou mostrar para você que isso é muito assertivo, porque quanto maior a escala temporal, melhor a visualização de níveis de suporte e resistência na formação do ponto pivô e pullbacks. Você vai entender isso que eu estou dizendo mais para frente. Tudo bem, gente? Ficou claro esta avaliação? Eu acho que ficou muito claro. Então, um grande abraço, sucesso e até a próxima aula.